Série de operações policiais estão na rua desde hoje cedo. Eu vou começar falando sobre uma ação que ocorre no Rio de Janeiro. A polícia investiga uma suposta fraude de R$1 bilhão envolvendo um banco que já estava extinto havia mais de 60 anos. Roberta Camargo é quem chega aqui com os detalhes para a gente. Bem-vinda, Roberta. Oi, Clarissa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. Pois é, esse banco, ele tinha sido extinto lá em 1964. Os acionistas na época concordaram com a extinção do banco, ele foi de fato finalizado. Em 2024, parte da cúpula da Junta Comercial do Estado aqui do Rio de Janeiro aprovou ali a reabertura desse banco. Mas quando a cúpula faz essa reabertura do banco, isso acontece à revelia de uma decisão judicial, porque tinha uma decisão judicial que não autorizava essa reativação. Então esse banco é reativado e o que a Polícia Civil está investigando é que a partir da reativação desse banco houve a usurpação de crédito de R$1 bilhão. Isso tem a ver com fraudes imobiliárias. Então a Polícia Civil passou para nós que as investigações apontam a desapropriação irregular de um terreno, por exemplo, no Recreio dos Bandeirantes, de 153 mil metros quadrados, um terreno gigantesco. Ao mesmo tempo, as equipes estão cumprindo mandados de busca e apreensão, são 12 mandados ao todo, em vários lugares diferentes aqui do estado da cidade, do Rio de Janeiro, na Zona Norte, Sul, Sudoeste. E o que tem em comum nesses imóveis é que são todos imóveis de alto padrão, como coloca a Polícia Civil nas informações sobre essa operação. As equipes estão cumprindo esses mandados de busca e apreensão no Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca, na Glória, em Copacabana, na Gávea, em Botafogo e também na Tijuca. As equipes estão buscando celulares, documentos e também já apreenderam dinheiro. Todo esse material vai ser analisado. Quem são esses alvos, desses mandados de busca e apreensão? Justamente os falsos acionistas desse banco. E a gente reitera aqui, falsos acionistas, porque esse banco nem tinha autorização para funcionar. Ao mesmo tempo, parte da cúpula da Juscerja, que é essa Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, também é alvo desses mandados de busca e apreensão. O vice-presidente da Juscerja, Afonso Silva, o secretário-geral do órgão, Gabriel Oliveira de Souza, e o ex-presidente da Juscerja, Sérgio Tavares. Sérgio Tavares, inclusive, foi conduzido para a Delegacia de Deflagrações para prestar esclarecimentos. Isso tudo agora de manhã cedo. Então, como eu falei, a Polícia Civil está investigando fraudes imobiliárias. Eles, inclusive, apontam nas investigações que houve invasões de terrenos na Barra da Tijuca e que também tem a construção, eles estão analisando a construção irregular de prédios aqui no Rio de Janeiro, em vários lugares diferentes. Então, essas fraudes imobiliárias é o que mais chama atenção, mas isso está diretamente relacionado com a usurpação de crédito e esse valor bem alto de R$1 bilhão, que tem a ver também com a desapropriação de um terreno de forma irregular, um terreno gigantesco no Recreio dos Bandeirantes, são 153 mil metros quadrados, é um terreno muito grande que fica no Recreio dos Bandeirantes, de acordo com as investigações da Polícia Civil, desapropriado aí também de forma irregular. Então agora, parte dessa cúpula da Juscerja passa por é alvo desses mandados de busca e apreensão. A gente tem entre a listagem aí o vice-presidente, o secretário-geral e o ex-presidente Sérgio Tavares, que inclusive foi também conduzido para a Delegacia de Deflagrações para prestar esclarecimentos. São 12 mandados de busca e apreensão ao todo. Equipes nas ruas, na Zona Sul, na Zona Sudoeste e também na Zona Norte, aqui da cidade, em condomínios de luxo. A operação segue em andamento, as equipes seguem atuando e a gente também segue acompanhando tudo, viu, Clarissa? Muito obrigada pelas informações, Roberta Camargo. Qualquer novidade, você chama a gente, volta para cá com mais detalhes de mais esse caso de fraude envolvendo uma instituição bancária, a gente que já está assistindo há tanto
caso desse tipo aqui no Brasil, mas a gente vai falar agora de uma outra crise, uma outra operação, porque em São Paulo 3 pessoas foram presas numa operação contra a lavagem de dinheiro do PCC, entre elas um vereador. O repórter Renan Fiuza traz os detalhes para a gente. Renan, muito bem-vindo, muito bom dia para você. Obrigado, Clarissa. Ótimo dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente. Eu e Reinaldo Macedo estamos aqui em frente ao Ministério Público de São Paulo. Daqui a pouco teremos mais novidades, inclusive a respeito dessa operação. Operação essa denominada Última Parada, tá? 11 horas da manhã, uma coletiva de imprensa detalhando o que sabemos até o momento, que essa é uma operação já longa, que começou lá em 2020 e envolve mais uma empresa de transporte público, de ônibus urbano aqui na capital paulista, com indícios fortíssimos de que o primeiro comando da capital, organização criminosa, está infiltrada. A gente está falando da empresa TransUnião. 5 mandados de prisão foram expedidos. As polícias ainda seguem nas ruas, né? Ou seja, a gente tem o GAECO do Ministério Público e o DEIC, que é a delegacia especializada nessa operação. 5 pessoas são alvos de prisão, somente 3 até o momento que temos de informação foram presas. Entre elas, o vereador do Partido dos Trabalhadores, a gente está falando de Senival Moura, foi preso. E segundo a investigação, o Senival seria uma espécie de figura central em todo esse esquema. Tá? Para além dele, a gente tem o Jair Ramos de Freitas, vulgo Cachorrão, réu pelo assassinato do ex-presidente da TransUnião, dessa empresa mesmo que está sendo alvo hoje, mais uma vez, só que o assassinato do ex-presidente aconteceu em 2020. Além dele, o Devanil de Souza, também réu pelo assassinato também do ex-presidente da TransUnião. E o terceiro, como eu disse, né, a figura central, segundo a investigação, o vereador Senival Moura, do Partido dos Trabalhadores. Outras 2 pessoas, segundo informações repassadas, neste momento, né, pelo Ministério Público para a gente, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, o Leonel Moreira Martins seria o operador financeiro do esquema e o Lorival de França Monário, atual presidente da TransUnião. Empresa essa, como eu disse, que presta serviço aqui para a capital paulista, empresa de ônibus, mais um elo aí do primeiro comando da capital infiltrado na Prefeitura de São Paulo, né? E aí, obviamente, a gente tem aqui uma investigação que já acontece há pelo menos 6 anos e a Justiça pedindo, melhor dizendo, o bloqueio de bens. E o valor, o montante, Clarissa, é de 194 milhões de reais. Já sequestraram em ao menos 117 veículos, 21 imóveis, muitos imóveis desses sequestrados pela Justiça. A gente está falando de imóveis luxuosos e 3 embarcações que teriam relação aí, que seriam de posse dessas pessoas investigadas. Inclusive, a própria Justiça já pediu o afastamento de toda a diretoria da empresa de ônibus TransUnião e também, segundo informações, né, a Prefeitura foi comunicada para avaliar uma eventual intervenção e garantir a continuidade do serviço. Como preza o bom jornalismo da CNN Brasil, a gente entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo para ouvir o que a Prefeitura tinha a dizer. A resposta que a gente teve da Prefeitura é que, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade, SMT e da SP Trans, eles informam que a operação de ônibus da empresa TransUnião segue funcionando, com a frota atendendo normalmente as linhas sob responsabilidade e sem nenhum prejuízo para a população. Essa foi a nota enviada pela Prefeitura de São Paulo. Inclusive, a nota diz o seguinte, que a administração municipal aguarda a notificação oficial e a decisão judicial para avaliar os seus termos e definir as providências necessárias. Então, a gente segue acompanhando, né, essa operação deflagrada hoje, última parada. Algumas viaturas chegaram a entrar aqui na sede do Ministério Público na região central de São Paulo. Claro, poucas ainda, porque há a operação ainda em andamento, mas por volta das 11 horas da manhã, daqui a pouco eu e Reinaldo Macedo estaremos ali dentro, teremos mais detalhes, né, de como funcionava todo esse esquema, mas só trazendo um pouco do que já descobrimos, conseguimos apurar, né, o vereador aqui de São Paulo seria, segundo a investigação, uma peça central e utilizava, inclusive, a engrenagem ali familiar, alguns parentes, esposa e filhos, como uma espécie de laranja. Segundo ainda a investigação, o braço direito dele, que atua na Câmara de Vereadores, no seu gabinete, também atuava em todo esse esquema, ou seja, existia
dentro da gestão da empresa Transunião, uma gestão paralela, um presidente e uma gestão paralela que corroborava com toda a prática criminosa, isso segundo tudo que foi apurado pelo Ministério Público. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, porque como eu disse, reitero, às 11 horas da manhã, coletiva de imprensa. Devolvo você.